sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Nós continuamos na série de ministrações com o tema A Chave do Reino dos Céus. Quem é que tem a chave do Reino dos Céus? A igreja. Somos nós. Jesus diz: e te darei a chave do Reino dos Céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Mateus, Evangelho de Mateus 6, o verso 31. Evangelho de Mateus 6, 31. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração especial pela sua casa, pela sua família. E teremos também a ceia do Senhor. Devemos também participar da ceia do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 31. Você que encontrou, diz: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diz: eu também amo a Bíblia. Todos encontraram? A projeção ali está bem fraquinho. Não sei se você vai conseguir ver, mas se você não conseguir, acompanhe aí na Bíblia dessa pessoa que está do seu lado ou na sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 31 diz assim: o Senhor Jesus está dizendo isso. Ele disse: portanto, não vos preocupeis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? O verso 32. Pois todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai celestial, sabe que necessitai de todas essas coisas. O verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupe com o amanhã, pois o amanhã preocupar-se-á consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração assim: diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, peço que seja assim. Você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, querido. O Senhor Jesus, Ele nos ensina algo poderoso. O reino de Deus é o que Jesus veio anunciar. Jesus não fundou nenhuma religião. A religião, ela tem sido uma praga na vida dos seres humanos. Religião afasta as pessoas de Deus. Deus, Ele não quer que você tenha uma religião. Deus, Ele não quer que eu tenha uma religião. E talvez você pode dizer: ah, mas Deus não é religioso? Não, Deus não é religioso. Até porque o Senhor Jesus, Ele não olha para a religião. O que Deus quer de nós é fé. Fé nele, fé na sua palavra. A Bíblia não diz que você é salvo por ter uma religião. A Bíblia não diz que você é salvo por fazer parte de uma igreja. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então o que Deus espera de mim e de você, não é que você faça parte de uma religião. O que Deus espera de mim e de você não é que nós venhamos ter uma religião ou ser pessoas religiosas. Porque pessoas religiosas, elas colocam um peso tão grande em outras pessoas. E a própria religião faz isso, ela coloca um peso tão grande nas pessoas, onde as pessoas elas não conseguem entrar no reino de Deus. Ou para entrar no reino de Deus você precisa vestir uma roupa assim. Não, isso é religião. Ah, para entrar no reino de Deus você tem que fazer dessa maneira. Não, isso é religião. E religião ela é cheia de regras, e regras, e mais regras, e mais regras. E Jesus não veio falar de regras, Jesus não veio falar de religião, Jesus veio pregar de um relacionamento para com Deus. Quantos querem ter um relacionamento para com Deus? É isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento para com Ele, não uma religião. Esqueça a religião. Não seja uma pessoa religiosa, mas seja uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus. A mensagem do Evangelho é:
arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que está no céu. Foi uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele disse: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus? Nós temos compartilhado que o reino de Deus é o lugar onde Deus governa. O reino de Deus é o lugar onde Deus reina. E o reino de Deus, ele não é só no céu. O reino de Deus, ele pode ser aqui na terra. E o reino de Deus, ele precisa estar estabelecido, não em uma placa de uma igreja, não em um lugar. Jesus disse: olha, muitos vão dizer, o reino de Deus está aqui. Outros vão dizer, o reino de Deus está ali. Outros dirão, não, está acolá o reino de Deus. Jesus disse: não acreditem. Não acreditem quando disserem o reino de Deus é ali, o reino de Deus é aqui. Não. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de nós. Você pode dizer isso? Diga: o reino de Deus. Aonde é que o reino de Deus está? Dentro de nós. Então, aonde é que o reino de Deus se estabelece? Dentro da minha vida. O reino de Deus precisa estar dentro de mim. Dentro de mim Deus precisa governar. Dentro de mim Deus precisa ser o rei. E é isso que Ele quer. Ele quer que o reino dele se estabeleça na sua vida. E quando o reino de Deus se estabelece na vida de um homem e de uma mulher, tudo muda. O reino de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, tudo é transformado. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Amém? E Jesus vai dizer algo que afeta não só a nossa geração. Jesus vai dizer algo que sempre afetou as pessoas. Jesus vai falar sobre algo que desde muitos anos atrás, há 2000 anos atrás, era uma realidade na vida das pessoas. Jesus fala sobre ansiedade. Jesus fala sobre preocupação. São coisas que nos acometem, são coisas que muitas vezes nós ficamos preocupados, ou com o filho, ou com a filha, ou com o que comer, ou com o que vestir. Muitas vezes ficamos preocupados com o que beber, muitas vezes ficamos preocupados com o dia de amanhã. E a nossa geração, ela tem potencializado isso. Uma geração ansiosa, uma geração de pessoas que estão preocupadas, uma geração de pessoas que vivem sofrendo por conta de ansiedade, por conta de preocupações. E Jesus é claro na sua palavra. Ele disse: não fique preocupado, não fiquem ansiosos com o que vocês vão comer, não fiquem ansiosos com o que vocês vão vestir. Ele está falando das coisas dessa vida. E talvez você fique preocupado com o seu futuro. Você pode pensar: meu Deus, será que eu vou conseguir ser uma pessoa de sucesso? Meu Deus, será que eu vou conseguir comprar a minha casa? Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Meu Deus, será que eu vou conseguir mudar de vida? E talvez isso tenha preocupado o seu coração. Talvez essas coisas tenham deixado vocês ansiosos. Mas Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para você: não se preocupe com isso. Não se preocupe com essas coisas. Porque Jesus diz que são os gentios. Quem são os gentios? Os gentios eram aquelas pessoas que não criam em Deus. Se você crê em Deus, se você serve a Deus, se você acredita que Deus é o seu Criador e Salvador, você não deveria estar preocupado com as coisas dessa vida. Você não deveria estar preocupado em ganhar dinheiro. Você não deveria estar ansioso. E você dorme pensando: meu Deus, como eu faço para ficar rico? Meu Deus, como eu faço para ter dinheiro? E você acorda naquela ansiedade: meu Deus, como eu faço para ganhar mais dinheiro? Meu Deus, como eu faço para me tornar uma pessoa de sucesso? E você vem à igreja e você diz: eu vou à igreja fazer uma campanha para conseguir comprar um carro. Eu vou à igreja fazer uma campanha para conseguir um emprego melhor. E você está o tempo todo ansioso, ansiosa por coisas dessa terra, por coisas dessa vida. E Jesus diz que são as pessoas que não creem em Deus, são as pessoas que não acreditam em Deus, que estão preocupadas com essas coisas. São as pessoas que não acreditam e nem servem a Deus,
que estão correndo atrás de dinheiro loucamente. Elas dormem ansiosas, preocupadas, querendo dinheiro, querendo as coisas dessa vida. E ele diz: não se preocupe com essas coisas, porque essas coisas são as pessoas que não creem em Deus, são os gentios, são aqueles que não acreditam em Deus, que vivem assim. E se você acredita em Deus, se você crê em Deus, você não pode viver ansioso com as coisas dessa terra. Você não pode viver preocupado com as contas dessa vida. Por quê? Porque Jesus disse assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E você pode dizer: bispo, as pessoas estão buscando a Deus. Sim, tem muita gente buscando a Deus, mas não estão buscando a Deus em primeiro lugar. No mundo espiritual, a ordem é essa. O primeiro quem é? É Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro. E as pessoas estão buscando primeiro ficarem ricas. E as pessoas estão buscando primeiro segurança nas coisas dessa terra. E as pessoas estão buscando primeiro o que comer. As pessoas estão primeiro buscando as coisas materiais. E Deus não tem sido o primeiro. E Jesus declara, e você vai ver isso em vários lugares, frases, em para-choque de caminhão, em quadros, em estampado em camiseta: busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as pessoas vêm à igreja buscar o reino de Deus, mas não tem sido o primeiro lugar. O reino de Deus precisa ser o primeiro. Hoje, nós vivemos em uma geração onde as pessoas estão se afastando de Deus e não estão percebendo. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão colocando Deus em segundo lugar. E primeiro é o trabalho. E você trabalha, e você diz: eu preciso trabalhar para comer, bispo. Sim, é verdade, você precisa trabalhar para comer. Quando Deus disse que você não precisa se preocupar, não é porque Deus não se importa com você. Não é porque Deus não quer que você não pague as suas contas. Não é porque Deus quer que você passe fome. Quando Deus, Ele fala isso, não é porque Ele não está preocupado com a sua prosperidade. Não é porque Ele não está preocupado com o seu bem-estar. Sim, Ele está preocupado com você. Deus, Ele se preocupa muito com a sua vida. E talvez você diz assim: mas quem vai cuidar de mim? Quem vai me ajudar? E você tem vivido ansioso, preocupada. E você tem talvez dormido mal. Talvez você tenha gastado a sua vida com as coisas dessa terra. E Jesus vai dizer: não se preocupe com as coisas dessa terra. Jesus diz: olhe para os pássaros. Jesus diz: olhe para os pássaros. Eles não plantam, eles não trabalham, mas andam sempre de barriguinha cheia. Sim ou não? Jesus está dizendo: olhe para os pássaros que Deus criou. Eles não têm celeiro. Um passarinho, ele não tem conta bancária. Um passarinho não tem conta na Nubank. O passarinho não tem conta no Banco do Brasil. O passarinho não tem conta em banco nenhum. E quando foi você viu um passarinho morrer de fome? E quem é que alimenta os passarinhos? Jesus disse que é Deus. Jesus disse: olhe para os lírios do campo, olhe para as flores. Olha como elas se vestem bem. E Jesus disse: nem Salomão em toda a sua glória, nem Salomão, o rei Salomão em todo o seu resplendor, se vestiu tão bem quanto a erva do campo. E quem é que veste a erva do campo? É Deus. E Deus diz: quanto mais você vale mais do que um pássaro, você vale mais do que os lírios do campo, as ervas, as flores, você vale muito mais. E se Deus, Ele alimenta o pássaro, Ele vai alimentar você. Amém? Se Deus alimenta o pássaro, Ele vai alimentar a sua casa. Se Deus veste as ervas, os lírios do campo, as flores, Deus, Ele também vai vestir você. Então não se preocupe, porque a preocupação, essa preocupação que você está tendo, é porque Deus não está em primeiro lugar. Essa ansiedade que você está tendo, é porque Deus não está em primeiro lugar. E você pode dizer: eu estou buscando Deus. Eu estou buscando o reino de Deus, mas Ele tem sido o primeiro. Esse é o segredo do reino dos céus. Deus tem que ser o primeiro lugar. Existe um perigo muito sutil
que tem muitos crentes que acham que Deus está competindo com o diabo, e eles têm medo do diabo, e o diabo ele é um derrotado. Deus não está competindo com o diabo, é fato, o diabo ele é perigoso, é fato, o diabo ele é o seu acusador, é fato, ele é um enganador, é fato, ele é um inimigo nosso, ele é um inimigo da fé cristã, mas ele não é o maior problema na vida cristã. O maior problema na vida cristã não é o diabo. Desses anos todos de igreja, eu nunca vi alguém dizer: eu vou deixar de servir a Deus para servir o diabo. Eu acho que o diabo é melhor do que Deus. Você já viu alguém dizer que vai sair da igreja para servir o diabo? Você já viu alguém dizer: eu não vou mais para a igreja, agora eu vou adorar o diabo? Eu nunca vi alguém dizer assim. Eu nunca vi alguém dizer que iria sair da igreja porque agora estava gostando mais do diabo. Eu gostei mais dele do que de Deus. Eu nunca vi uma pessoa sair da igreja para dizer assim: eu gostei do diabo e eu estou servindo a ele. Não. Mas Jesus diz: olha, nenhum servo pode servir a dois senhores. O perigo não é o diabo na vida cristã. O perigo da vida cristã é o dinheiro. O dinheiro ele é um perigo na nossa vida. O dinheiro ele pode se tornar perigoso na vida de um ser humano. É a única coisa nessa vida que compete com Deus em relação à sua vida. É a única coisa que pode te tirar do foco. É a única coisa que pode te tirar do reino de Deus. Porque o dinheiro, ele oferece aquilo que Deus oferece. Só que o dinheiro oferece aquilo que Deus oferece de uma maneira ilusória. Porque dinheiro oferece ou não oferece segurança? Com dinheiro você compra uma casa boa, sim ou não? Sim. Com dinheiro você compra ou não compra um carro blindado? Sim. Com dinheiro você consegue contratar seguranças para te proteger, sim ou não? O dinheiro oferece segurança. E Deus oferece segurança? Sim. Só que a segurança de Deus não é só dessa vida, Ele não te protege só dessa vida, Ele te protege dos poderes das trevas. Então o dinheiro ele é perigoso, porque ele compete com Deus em relação àquilo que nós buscamos. Deus ele promete nos prosperar, e o dinheiro também promete te dar as coisas dessa vida, casa, carro. O dinheiro também promete te dar alegrias, mas tudo que o dinheiro promete te dar é passageiro. Então, ninguém sai da igreja para dizer: eu vou servir o diabo. Isso é de um modo sutil. Isso é aos poucos, as pessoas vão se afastando. Irmão, por que você não está indo na igreja? Ô bispo, eu estou trabalhando demais. Irmão, eu não te vi esses dias. Ô bispo, eu precisei trabalhar um pouquinho mais para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E você está trabalhando um pouquinho mais porque você quer mais dinheiro. E você talvez não está tendo tempo de vir aos cultos. E você vai se afastando, e o trabalho vai aumentando. E você precisa de uma casa. E você precisa de um carro. E você precisa de uma vida melhor. E você descobriu que o dinheiro pode te dar isso. Você descobriu que o dinheiro pode comprar muita coisa nessa vida. Então você está trabalhando muito, porque você quer ser uma pessoa abençoada nessa vida. E você talvez está achando: o que eu preciso é ter muito dinheiro. Eu preciso de muito dinheiro. E então você tem gastado o seu dinheiro com jogos. E você acha que você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Eu vou jogar, eu vou apostar. E você tem apostado o dinheiro que você tem conseguido, e apostado e não tem ganhado, mas você está na expectativa que um dia você vai ficar milionário. Que um dia você vai ficar muito rico. Mas você está lá, no engano, na ilusão dos jogos, achando que um dia você vai ter muito dinheiro, e esse dinheiro vai fazer você feliz. É isso que compete com Deus. Ou Deus é o Senhor da sua vida, ou o dinheiro. E o dinheiro ele nos afasta de Deus. O dinheiro ele vai nos tirando da presença de Deus aos poucos e a gente nem percebe. A gente vai se esfriando, porque eu quero segurança. E o dinheiro vai me dar segurança. O dinheiro vai me ajudar. Eu preciso ter um plano de saúde. Eu preciso ter dinheiro
para quando precisar, na hora da doença, ter um dinheiro para poder pagar uma consulta particular. E isso vai te roubando da presença de Deus, porque Ele tenta te oferecer aquilo que Deus te oferece de graça. Deus promete segurança, Deus promete cura, Deus promete milagres, Deus promete prosperidade para a sua vida de graça. E o que você precisa fazer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É colocar Deus como primeiro. Deus, Ele deseja ser o primeiro lugar da sua vida. E então, quem tem Deus como primeiro lugar da sua vida, o dinheiro não é um problema. E nós estávamos lá na cruzada. E essa cruzada, elas sempre gastam mais de 200 mil reais. E os pastores da cidade não pagaram nada. O prefeito não precisou investir nada. Existem homens e mulheres no Brasil que têm muito dinheiro, que têm investido em missões, que têm investido em trabalhos como esse, que têm investido no reino de Deus. Porque alguém pode dizer assim, olha, o dinheiro corrompe as pessoas. Não, o dinheiro não corrompe as pessoas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é quando você ama o dinheiro. Deus quer que você tenha dinheiro, amém? Mas Deus não quer que o dinheiro seja o amor da sua vida. Deus quer te dar dinheiro. Quantos querem receber? Amém? Deus quer que nós tenhamos dinheiro. Mas Deus não quer que o dinheiro seja o primeiro. Deus quer nos abençoar. Mas Ele quer que a gente entenda que isso não é o primeiro. E então nós vimos ali jovens, garotos, filhos de pessoas bilionárias desse Brasil. Chegaram de avião para evangelizar nas escolas. E um deles estava enrolando os cabos da câmera que eu estava gravando. E ele estava atrás de mim e alguém disse assim, esse rapaz parece que nem é milionário. Mas é porque eles não estão preocupados com dinheiro. Eles não estão nem aí para dinheiro. Porque o dinheiro não é mais importante do que Deus. Deus é mais importante do que dinheiro. Por isso que Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas eu preciso de dinheiro. Sim, Jesus deixou claro. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você precisa, o de comer, o de vestir, e as outras coisas, Deus vai te abençoar. Não é que Deus não quer que você trabalhe. Não, Deus quer que você trabalhe sim. Mas Deus não quer que o seu trabalho seja o primeiro lugar na sua vida. Não é que Deus não quer que você tenha um comércio, um empreendimento. Não, Deus quer que você tenha um empreendimento. Mas Deus não quer que o seu comércio, Deus não quer que aquilo que você tem seja o primeiro lugar. Não é que Deus não queira que você tenha uma chácara para você descansar. Só que Deus não quer que essa chácara se torne o primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus. Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. Quantos me compreendem? Eu pergunto, Deus tem sido a prioridade da sua vida? Ele precisa ser a prioridade da sua vida. E Ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você se preocupa tanto? Por que você se preocupa tanto com as coisas dessa vida? Jesus está dizendo, basta cada dia o seu mal. Viva hoje com o coração descansado em Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Como que eu sei que Deus é primeiro lugar na vida de uma pessoa, se você não tem tempo para orar? Deus não está sendo primeiro lugar na sua vida. Se você diz, bispo, eu não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Se você não está tendo tempo de ler a palavra de Deus, Deus não está sendo primeiro lugar na sua vida. E se você diz, bispo, eu não estou tendo tempo para congregar, Deus não está sendo primeiro lugar na sua vida. Se você não investe no reino de Deus, na obra de Deus, porque se você pegar dinheiro e der para um pecador, sabe o que ele vai fazer? Pecar mais. O dinheiro na vida de um pecador, ele vai potencializar aquilo para pecar mais, ou para beber, ou para se prostituir, ou para fazer aquilo que agrada a carne dele ou dela. Mas se você der dinheiro para um homem de Deus, se você der dinheiro para uma mulher de Deus, que ama Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai investir no reino de Deus. Ele vai investir na obra de Deus. O coração generoso. Por quê?
Porque ele entende que dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro não é o dono da minha vida. Eu vou guardar dinheiro, eu vou guardar. Eu preciso ter muito dinheiro. E eu estava vendo esses dias muitas pessoas que morreram milionárias e não levaram nada. Deixaram milhões e milhões e não levaram nada. Por quê? Porque dinheiro não é para se guardar, dinheiro não é para ficar acumulando. Não estou dizendo que você não deva ter uma poupança, não estou dizendo que você não deva economizar, mas eu estou dizendo que o acúmulo sem propósito, ele é desnecessário. Tudo aquilo que Deus nos dá é para ser bênção na nossa vida e na vida de outras pessoas. Eu conheço uma mulher, ela faleceu, e ela andava em Barreiras em uma carroça. Não tem nenhum problema uma pessoa andar numa carroça, ou andar numa bicicleta, ou andar descalço, não tem nenhum problema. Mas quem olhava para aquela mulher dizia: oh, essa mulher é tão pobre. Ela andava catando papelão, e ela com a carroça para cima e para baixo, as suas roupas eram rasgadas. E quando ela morreu, ela deixou tanto dinheiro, ela era uma mulher milionária, mas vivia pobre, vivia na miséria, porque o dinheiro se tornou um Deus da vida dela. Eu não posso gastar, eu não posso cuidar da minha vida, e o dinheiro se tornou prioridade. Ela era muito trabalhadora, o dia todo ela trabalhava, mas Deus não era a prioridade da vida dela. Sabe, Deus me trouxe aqui para dizer para mim, para dizer para vocês, que Ele precisa ser a prioridade da sua vida. Deus precisa ser a prioridade do seu coração. Deus está dizendo: se você está preocupado, se você está preocupada, isso é coisas das pessoas do mundo. Você precisa depositar a sua confiança em Deus. Você precisa confiar nele. E talvez você diz: a minha oração é para que Deus me prospere. Não. Faça a sua oração para que você conheça Deus. Faça a sua oração para que Deus seja primeiro lugar. Deus não tem dificuldade de abençoar alguém. Deus não tem dificuldade de prosperar um homem e uma mulher, desde que ele seja prioridade na vida dele e na vida dela. Amém? A nossa prioridade, Jesus diz, a prioridade no reino de Deus, o primeiro lugar no reino de Deus, tem que ser Deus. Quando você acorda, a primeira prioridade não tem que ser o Zap, não tem que ser o seu celular, não tem que ser as redes sociais. A sua primeira prioridade tem que ser uma vida de oração. E tem gente que está no automático e já quase não ora. E eu lembro de um amigo meu, e ele disse: John, eu estava tão cansado, que eu estou orando só de noite quando eu vou dormir. Mas eu trabalhei tanto, que eu dobrei o meu joelho na cama, e eu disse para Deus assim: Deus, é a mesma oração de ontem, amém. Ele disse: Deus, é a mesma oração de ontem, nem orou. Falou: o senhor lembra da de ontem? É a mesma, amém. Ele não orou, e então deitou, porque Deus não estava sendo prioridade na vida dele, porque ele não entendeu que o reino de Deus é prioridade. A prioridade na vida cristã, na sua vida, tem que ser Deus. Tire toda a preocupação, tire todo o medo de ficar pobre, de passar dificuldade, de faltar as coisas na sua casa. Você não está servindo o diabo, você serve a Deus. Você não é servo de dinheiro, você é servo e serva de Deus. Feche os teus olhos aí onde você está. Curve sua cabeça neste momento. Isso. Eu queria convidar os levitas aqui. Eu queria que você fizesse uma reflexão neste momento. Por que você está se preocupando? Assim diz o Senhor para você. Por que você está preocupada, minha filha? Talvez você diz assim: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Talvez você diz: eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Talvez você diz: eu trabalho muito porque eu quero ter uma vida melhor. E Deus está dizendo para você: uma vida melhor não está no dinheiro. Talvez você está buscando segurança, e Deus está dizendo: a segurança o dinheiro não pode te dar. É o Senhor que guarda você. Neste momento, coloque nas mãos de Deus toda a ansiedade, tudo aquilo que está preocupando o teu coração. E talvez você está preocupado porque alguém da sua família precisa fazer uma cirurgia,
E talvez você não tenha dinheiro, e você queria tanto ter dinheiro para ajudar essa pessoa, e isso tem roubado a paz do seu coração. E Deus não quer que você se preocupe com essas coisas. Talvez você está angustiado porque você tem tantos compromissos, você tem tantas contas, e talvez você está preocupado como que você vai conseguir pagar essas contas. Talvez você fique ansiosa com o seu futuro. E Deus não quer que você se preocupe com as coisas futuras. Deus não quer que você fique ansioso. Deus está dizendo para você nessa noite: meu filho, minha filha, me busque em primeiro lugar. Eu sei que você precisa comer. Eu sei que você precisa se vestir. Eu sei, meu filho. Eu sei que você precisa ter as coisas nessa vida. E Ele está dizendo para você: eu vou te dar. O Senhor vai abrir as portas na sua vida. O céu não tem problema com dinheiro, mas o dinheiro não precisa governar a sua vida. O reino de Deus tem que ser a prioridade. O reino de Deus tem que ser o governo da sua vida. Eu não estou falando de vir somente à igreja. Eu estou falando de ter um relacionamento com Deus no seu dia a dia. Quantas decisões você tem tomado sem consultar a Deus? Quantas decisões você tem tomado sem oração? Quantas das vezes o seu dia é agitado e você não colocou Deus como primeiro lugar? Quantas das vezes nós nos afastamos de Deus porque estamos tão desejosos em ter as coisas dessa vida, e essas coisas têm roubado a nossa paz? Só que Deus está dizendo para você: não se preocupe com isso. Deixe que eu cuide de você. O Senhor está cuidando da sua casa, o Senhor está cuidando do seu filho, da sua filha. Não se preocupe. Isso. Agora, se coloque de pé, por gentileza. Nós iremos entoar uma canção e você vai deixar o Espírito de Deus falar ao seu coração. Com os seus olhos fechados nesse momento, se renda a Deus e diga para Ele que você quer buscar Ele em primeiro lugar. Não me deixe esquecer dos teus braços de amor. Não me deixe esquecer que por mim se entregou. Eu sentir a tua presença de uma forma especial. Hoje eu sinto saudades. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira. Isso, feche os teus olhos. Sinta o amor de Deus te envolver neste momento. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do meu coração. Faça tudo novo, vou sentir de novo o pulsar do meu coração. Eu quero hoje voltar. Volte para a presença de Deus nessa noite. Quero sentir
Jesus. Você é tão especial para Deus. Você é tão valioso para o Senhor. Você é tão importante para Ele, que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor para te salvar. E Deus está dizendo para você: meu filho amado, minha filha, não se preocupe tanto. Não fique ansioso com as coisas dessa vida. Sou eu que cuido de você. Os meus planos para você são planos de paz, são planos de prosperidade. Deus está dizendo para você: não se preocupe com as coisas dessa vida. Eu sei que você precisa, eu sei que você necessita, e Ele quer que você confie nele, porque Ele vai te dar. Ele quer que você confie nele, porque Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. O Senhor cuida dos seus sonhos, dos seus projetos. E Ele está dizendo: minha filha, me busque primeiro. Ele está dizendo: meu filho, me busque primeiro. Eu vou acrescentar a você tudo aquilo que você precisa. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor vai fazer na sua vida. Então nessa noite decida voltar para o primeiro lugar. O primeiro lugar tendo Deus na sua vida como prioridade. Decida a partir de hoje assumir um relacionamento com Cristo. Decida a partir de hoje viver uma nova vida na presença dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que toda ansiedade, eu oro para que toda preocupação, Pai, com as coisas dessa vida, saia desse coração agora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tem impedido, tudo aquilo que tem governado a vida dessa pessoa que não é o Senhor, eu digo em nome de Jesus, saia deste coração agora. E em nome de Jesus, que o Senhor possa governar a tua vida. Peça a Deus para ser o governo da sua vida. Peça a Deus para que o reino dele se estabeleça na sua vida. Peça a Deus para que você venha buscar Ele em primeiro lugar, para que Ele seja o primeiro de tudo da sua vida, para que Ele seja o primeiro de tudo nos seus sonhos, nos seus projetos. Peça a Deus para que o reino dele seja a sua prioridade, que a sua prioridade seja Ele todos os dias da sua vida, que Ele seja o primeiro pensamento, que Ele seja o primeiro de tudo que você for fazer, que Ele seja o primeiro, e que Ele possa governar a sua vida. Pai, oramos ao Senhor, Pai, para que essa igreja, para que o teu povo possa te buscar em primeiro lugar, para que o Senhor seja o primeiro de tudo em nossas vidas, que o teu reino seja estabelecido nessa terra, Pai. Ó Deus, que o teu reino seja estabelecido nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Com seus olhos fechados, diga assim: diga: meu Deus, diga: meu Pai, obrigado por me amar tanto. Diga: Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, está cuidando dos meus sonhos, dos meus projetos. Diga: Senhor, me perdoa por muitas das vezes ficar preocupado, ficar ansioso com as coisas dessa vida. Diga: Senhor, nessa noite eu escolho confiar no Senhor e entregar a minha vida a Ti, colocando o Teu reino como prioridade da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso e glorifique o Senhor. Ainda em pé, nós vamos ter o momento da ceia. Eles vão passar os elementos da ceia e nós já vamos também fazer a oração final. Bispo, quem é que pode participar da ceia? Você que já é batizado. Se você não é, fique de pé, a gente vai orar por você também. Você vai pegar, não vai comer ainda, e a gente vai fazer isso junto. Se você não for pegar, feche seus olhos, eles vão entoar um louvor e você possa fazer desse louvor a sua oração. E se você for pegando, feche os olhos também, enquanto eles louvam o Senhor. Pode passar os elementos da ceia.
Isso. Se renda ao Senhor neste momento. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça. Isso. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Não coma ainda, nós vamos fazer isso junto. Tua cruz, Mostra a tua graça. mostra a tua graça. Fala do amor do Pai. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Isso. Brancos como a neve. Brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Levante os elementos aos céus. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e que o Senhor já liberou todas as sortes de bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor, nessa noite, quer que você entenda que Ele não poupou o Filho dele para te salvar, para te proteger, para te abençoar. O Senhor, Ele deseja te abençoar cada dia mais e mais, e Ele já entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Com seus olhos fechados, diga: Senhor Jesus, me perdoa por todos os pecados que eu tenha cometido. Diga: Senhor, eu reconheço que sou falho, que sou pecador e que preciso de Ti. Diga: Senhor, nessa noite, consagra este pão, este suco que representa o Teu sacrifício por mim naquela cruz do Calvário. Diga: Deus, obrigado por me amar tanto assim. Agora, neste momento, coma do pão. Jesus diz: fazer isso toda vez em memória de mim. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele, moído pelas nossas transgressões. Beba desse suco, se lembrando que Ele derramou o sangue dele para te perdoar de todos os seus pecados. Não há condenação para você, porque em Cristo Jesus você tem o perdão dos seus pecados. Não importa quão pecado terrível você tenha cometido, Ele te perdoa nessa noite. Agora agradeça a Deus pelo amor e o perdão dele e a maravilhosa salvação, e declare que você é livre. Você é livre. Eu sou livre. Eu sou Toda a igreja declare isso. Declare, toda a igreja: você é livre. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Nenhuma condenação há. Seja livre de toda culpa. Seja livre de todo medo. Seja livre nessa noite. Porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Foi para a liberdade que Cristo te escolheu. Satanás, eu te proíbo toda acusação que você tem levantado na mente desse homem, na mente dessa mulher, dizendo talvez que essa pessoa não é digna, dizendo talvez que essa pessoa não é merecedora do amor de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, caia por terra todas as fortalezas que Satanás construiu na sua mente. Deus te amou, você ainda sendo pecador. A Bíblia diz que Ele entregou o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus sabe que nós éramos falhos e pecadores, e mesmo assim Ele nos amou. E Ele quer que você se sinta como uma filha amada, como um filho amado, porque nos braços do Senhor nós encontramos perdão para os nossos pecados. Nos braços do Senhor você encontra a libertação de toda culpa, de toda condenação. Não importa o que você fez, não importa os seus erros, Deus está dizendo: meu filho, Deus está dizendo: minha filha, eu te perdoo. Não carregue essa culpa no seu coração, não carregue esse peso no seu coração. Seja livre de toda culpa, seja livre de toda condenação, porque em Cristo Jesus você é livre, você é livre, você é livre. Seja livre em nome de Jesus. Declare isso com toda a sua fé. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é bom demais você ver um Deus assim, é ou não é? Sabe, tira esses bloqueios da sua, mas eu fiz tanta coisa de errado. Irmãos, não tem ninguém aqui perfeito. Ninguém aqui é perfeito. A gente está todo dia buscando ser uma pessoa melhor em Deus. E talvez você está se culpando de coisas lá do passado. Deus está querendo que você esqueça isso, porque Ele tem uma nova história para mim e para você. Amém? Ele quer que você seja livre de toda culpa. Ele quer que você se sinta amado por Ele. Existem pessoas aqui que muitas vezes vêm à igreja e você se sente indigno. Ninguém aqui é digno. Não é por merecimento, ninguém merece. É porque Ele nos ama. Ele decidiu te amar. Ele decidiu te amar. Ele decidiu me amar. Eu não sei o que Ele viu em nós, mas uma coisa eu sei: Ele decidiu nos amar. Então você é aceito por Deus não por aquilo que você faz. Você é aceito por Deus não por quantas vezes você vem ao culto. Você é aceito por Deus não pelas coisas boas que você faz. As coisas boas são importantes, mas nós somos aceitos não por conta disso. Nós somos aceitos por causa de Jesus. E toda vez que nós chegamos diante de Deus, o diabo diz: você fez isso, você fez aquilo. E muitas das vezes você vem à igreja e você lembra das coisas ruins que você fez, e você acha que não merece o amor de Deus. Mas Jesus, Ele é o nosso advogado, e Ele está lá dizendo: eu já te perdoei, eu já carreguei o seu pecado, eu já sabia que você iria falhar, eu já sabia que você iria errar, e mesmo assim eu decidi morrer por você para te salvar. Amém? Então em Cristo Jesus nós encontramos perdão dos nossos pecados. Queridos, quarta-feira Deus me deu uma palavra esses dias lá na missão, e eu quero compartilhar com vocês essa palavra quarta-feira. E quarta-feira nós vamos entregar gratuitamente a botija com óleo. Venha receber a sua botija com óleo. A quarta-feira será uma noite de busca do Espírito Santo. Nós vamos buscar a presença de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio da presença do Espírito Santo. Deus vai te encher de uma maneira gloriosa. Quarta-feira você vai viver algo que você nunca viveu. Esses dias, decida tirar um período de consagração, de jejum, de oração, porque quarta-feira Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Quarta-feira não falte, venha buscar o seu óleo. E sexta-feira nesse ministério
Em nome de quem? De Jesus. Sexta-feira de curas, milagres. Irmãos, nós recebemos uma unção de Deus, de cura. E eu creio que Deus vai liberar essa unção sobre a sua vida nessa sexta-feira, amém? A unção não é para ficar no bispo, a unção não é para ficar nos obreiros, é para ser para toda a igreja, para que a igreja ministre sobre outras pessoas. Traga aqueles que estão doentes, convide as pessoas para virem, convida seus amigos para vir sexta-feira, convida seus inimigos. Bispo, meus inimigos? Sim, chame todos os seus inimigos para vir aqui sexta-feira, porque Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. E se você quer ver os seus inimigos sendo libertos, chama Jesus, chama eles para vir ter um encontro com Jesus, amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado por este culto, que estamos aqui, Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe nesse lugar. Obrigado pela tua palavra que nos ensina a buscar o teu reino, não em segundo lugar, não quando tudo der errado, não quando as coisas não derem certo. Mas a tua palavra diz: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro que o dinheiro, primeiro que as coisas dessa vida, primeiro que qualquer coisa. E o Senhor declara na sua palavra: e as demais coisas, aquilo que precisamos, o Senhor diz que serão acrescentadas. Oh Pai, que essa semana seja uma semana onde essa mulher, seja uma semana onde esse homem venha buscar o teu reino em primeiro lugar. E que tudo aquilo que ele precisa, que tudo aquilo que ela precisa, seja acrescentado na vida dela. Aqueles que precisam de uma vida financeira melhor, que o dinheiro seja acrescentado na vida deles. Aqueles que precisam de paz, aqueles que precisam de saúde, aqueles que precisam, meu Pai, do mantimento do dia a dia, que isso seja acrescentado. Mas que a nossa confiança não esteja nas coisas dessa terra, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. Nos dê uma semana de paz, nos leve para casa guardado e protegido. É o que nós oramos e agradecemos que seja assim, em nome de Jesus. E os que crê diz amém. Irmão, dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí, profetiza algo de Deus para a vida dele, para a vida dela. 2 ou 3 pessoas, diga: essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Diga para essa pessoa que está do seu lado aí. Isso, mais pessoas, dê mais abraço, mais alguém aí, abrace mais uma pessoa.